Olá, queridos e queridas, tudo bem com vocês? Professora Isadora Barreto aqui para dar continuidade à nossa disciplina de Geografia, tá? A turma do 6º ano. Pessoal, para vocês me acompanharem, tem que pegar lá o livro, tá? O caderno de número 2, o módulo 5. Então a gente vai concluir, vai fechar esse módulo hoje, tá? Página 201 é a página que você pode começar a me acompanhar. A gente vai falar sobre tipos de rochas, tá? Um assunto bem interessante porque a gente olha por aí, vai andando e a gente percebe que na superfície terrestre existem várias rochas. Só que você sabia que cada rocha dessa tem a sua particularidade? Você sabia que para formar um determinado tipo de rocha, inclusive o mármore, passou-se por um processo bem único, exclusivo daquele tipo de rocha? Pois é isso que a gente vai visualizar aqui. E para você me acompanhar, abre teu livro, pega teu caderno e vamos aqui para o quadro. Ó, nós temos aqui as rochas, tá? Inclusive já selecionei aqui, já dei uma riscadinha para te orientar aqui. Aqui nós temos um tipo, aqui nós temos outro e aqui temos outro. Então nós temos três principais tipos de rochas. São as magmáticas, as sedimentares e as metamórficas. De novo, vamos lá? Magmáticas, sedimentares e metamórficas. Esses são os três tipos de rochas. Lembrando que cada uma tem nada mais é do que o resultado de algum processo. Então nós temos aqui, por exemplo, as magmáticas, que também são conhecidas como rochas ígneas. Essas rochas ígneas são a mesma coisa que magmáticas, tá, pessoal? Só muda aí o termo. O que acontece? Elas foram formadas através do resfriamento do magma. Professor, o que é o magma? Gente, lembra que a gente teve aquela aula anterior sobre a estrutura da Terra, estrutura interna, né? E a gente ouviu lá que tinha o magma, que tinha também o núcleo interno, o núcleo externo, enfim. O magma nada mais é do que aquela lava que sai nos vulcões, né? Onde a gente pode observar quando tem algum vulcão em erupção. E quando ele esfria, ou seja, quando ele passa por esse processo de esfriamento, ele gera uma rocha, certo? Ele endurece e gera uma rocha. Essa rocha, ela pode ser vulcânica ou plutônica. Professora, como é que eu sei que um é vulcânico e o outro é plutônico? Ó, entenda o seguinte. Vulcânicas são justamente aquelas rochas que deram origem, tá? Que surgiram após o esfriamento do magma, naquele processo de erupção do vulcão. Isso aí são rochas vulcânicas, o nome já traz vulcão, vulcânicas, né? Deu para entender. Plutônicas são aquelas rochas que se formam abaixo, né? Ou dentro da crosta, tá? Dentro da crosta. E o que é a crosta? Lembra que é aquela camada superficial da Terra, certo? Essa camada, inclusive, que os seres humanos andam, constroem, tá? Então, quando se forma dentro dessa crosta, nós temos aqui um tipo de rocha chamada plutônica. Quando a gente tem aqui uma rocha depois da erupção de um vulcão, a gente tem um tipo de rocha magmática ou ígnea chamada vulcânica, tá bom? Lembra que pode ser ígnea ou magmática, sendo essas duas formas que elas podem aparecer, tá certo? Então vamos lá para as sedimentares. As rochas sedimentares, pessoal, são rochas que tem aí, inclusive no próprio nome, sedimenta. A gente poderia pegar aqui e dizer sedimento, né? Ou seja, é o resultado do acúmulo de sedimentos. Como assim, professora? Veja só, o vento, por exemplo, ele transporta partículas de poeira, ele transporta partículas de outras rochas, certo? Ele consegue transformar aliás, ele consegue transportar, a chuva consegue transportar. Então entenda, existem vários agentes no nosso meio natural que permitem com que esses sedimentos, pequenas quantidades de rochas, né, fragmentos de outras rochas, matéria orgânica, ok? Folhas, galhos, isso vai acabar se acumulando em algum lugar, tá? Então, às vezes, o que acontece? Se acumula sedimentos no fundo dos rios, ok? Isso é um tipo de forma de aparecer as rochas sedimentares, ou seja, ela é resultado de acúmulo de sedimentos, tá ok? Simples, rochas sedimentares
ela é formada pelo acúmulo de sedimentos, tá ok? Metamórficas nada mais é do que aquelas rochas que se deram origem, né, que surgiram através da transformação de outras rochas. Metamórficas, lembra da palavra-chave transformação, para você não esquecer. Ó, enquanto que eu tenho aqui magmáticas, magma, ok, esfriamento do magma. Ela também pode ser chamada de rocha ígnea. Tem dois tipos, vulcânicas e plutônicas. Vulcânicas, vulcão, é aquela lava, né, aquele magma, né, que saiu lá do vulcão. Então a plutônica só pode ser aquela formada dentro da crosta, né? Nós temos aqui o resfriamento do magma, magmáticas, sedimentares, sedimentos, acúmulo de sedimentos, tá? Então é um processo gradativo, lento, de ir acumulando. Elas passam por um alto processo de temperatura, se comprimem, certo? Até transformar-se em uma rocha. Que tipo de rocha? Rochas sedimentares. Inclusive essas rochas, pessoal, vocês vão observar que elas têm umas linhazinhas, onde há um tom de cor diferente, né, em cada parte. Por quê? Porque foi o resultado de acúmulos de vários materiais diferentes, às vezes, né? Então nós temos também metamórficas, transformação, metamorfose e rochas metamórficas, transformação de outras rochas. E aí eu tenho como exemplo a rocha, eu tenho aqui o mármore, que nada mais é do que o resultado de uma transformação, tá, de outras rochas. Ou seja, o mármore é um tipo de rocha metamórfica. E eu fiz esse esqueminha para finalizar aqui com vocês e ficar bem claro, ó. Magma sempre é a origem de todas as rochas, ok? Sempre é a origem de todas as rochas, o magma, tá? Porque essas rochas sedimentares, ela vai pegar também fragmentos de outras rochas, além de pegar, né, outros tipos de materiais, além de conter outros tipos de materiais, mas ela sempre tem aqui outros tipos de rochas. Então eu tenho aqui o magma, esse magma sempre gera rochas magmáticas ou ígneas, ok? Ou ígneas. Essas rochas magmáticas podem se transformar em rochas sedimentares ou podem se transformar em rochas metamórficas, certo? E essas rochas sedimentares podem se transformar em rochas metamórficas e as rochas metamórficas podem se transformar em sedimentares. Olha, é como se fosse aqui, não, é aqui uma continuidade, é gradativo, né? Eu tenho magma, eu transformo, né, esse magma se transforma em rochas magmáticas ou ígneas. Essas rochas podem se transformar em rochas sedimentares e metamórficas, depende do processo. É acúmulo de sedimentos, é resfriamento do magma ou é transformação através de agentes químicos, através de alta temperatura, através da compressão, tá? Para ficar mais claro, eu tenho como sugestão a leitura, inclusive, da página 201 e 202, para vocês entenderem melhor, tá? Página 201, 202 e 203. Pessoal, não esqueçam de fazer a atividade desse módulo. Até mais, guerreiros!